Tem gente que insiste em ver os meus vídeos no mudo, né? Por mais que eu tenha uma sequência grande de vídeos explicando, lá vou eu novamente explicar de uma outra maneira para ver se o pessoal entende, tá? Quando falamos da expulsão de alguém da egrégora, falamos da saída de um indivíduo, né? De uma egrégora que ela é especialmente de natureza iniciática, tá? Ela é voltada para o autoconhecimento que ocorre por um processo natural de ressonância e dissonância vibracional. Acho que até aqui deu para entender. Essa egrégora, ela não é só um clube de ideias, né? Não é um corpo energético alimentado por questões humanas, né? Como colocado no comentário. A maior intenção, né, dessa egrégora, desse corpo energético, é coletiva dos seus membros. Então, num contexto luciferiano, esse arquétipo central, ele é do despertar, ascensão, soberania, né? Então, quando temos essa energia em movimento perpétuo, né, temos a quebra de cascas, que chamamos assim. Para você estar conectado a ela, esse indivíduo ele precisa estar, no mínimo, num estado de busca ativa, né? Pela sua melhor versão, da sua própria luz, definitivamente. Não é uma coisa que você pode começar e parar no meio do caminho, né? Então, quando alguém opta pelo conforto estagnado, essa pessoa entra num estado de inércia, correto? Acho que deu pra entender até aí. Então, essa egrégora fica puxando essa pessoa pra cima, né? Pra fora, pra evolução, enquanto a vontade desse indivíduo empurra ela para baixo, para dentro, para estagnação. Então vamos lá. Com frequências de rádios diferentes, esse indivíduo deixa de sintonizar com a corrente, né, com o grupo, com a egrégora. Então essa energia da egrégora, ela passa a ser sentida como um incômodo. A pessoa se sente num peso de estar ali, porque ela exige um esforço que a pessoa não está mais disposta a fazer. Tem gente que para no meio do caminho, entendeu? Então trata-se de um expurgo natural. Eu não preciso chegar em alguém, né, como sacerdote de Lúcifer e falar, você está expulso da egrégora. Eu não preciso, porque esse expurgo, como eu falei, é natural. Um organismo vivo, ele expele o que não funciona mais, né, para manter ali a saúde do todo. Então, se um membro ele não flui com a corrente, ele se torna um dreno de energia, né? E lembrando que o sacerdote ele troca energia com o pactuado e com os irmãos ali também, né, da própria egrégora. E essa pessoa ela começa a se sentir deslocada. As oportunidades dentro do caminho dessa pessoa param de acontecer, né? Param de aparecer porque ela não quer evoluir, por que vai aparecer a oportunidade? E aí esse interesse desaparece, porque muitas pessoas não querem a parte da evolução, querem a parte da prosperidade, né? Às vezes entra numa egrégora iniciática achando que vai ficar rico, milionário. Pode ser uma consequência da evolução, mas sem a evolução não existe essa consequência, esse resultado. Então, essa evolução, ela requer a destruição do seu eu antigo. Então, quem escolhe o conforto, né, a zona de conforto, ela escolhe preservar o seu eu limitado. A pessoa pode começar bem, estagnar no meio do caminho e realmente falar, não quero mais, não me sinto mais confortável. E ainda vai ver os irmãos da egrégora prosperar e vai começar a pensar, por que não estou prosperando? Porque ela não se deu conta de que ela não está na mesma sintonia, né? Então, como a egrégora luciferiana, ela é um fogo que consome as limitações, né, para revelar aquela joia escondida, por isso que a gente fala, né, do carvão para ele se transformar ali no diamante, vai alta pressão, né, alta temperatura. Você tem que passar por um processo. E não é fácil. Então, aquele que se recusa a arder, né, nessa chama, nesse fogo, acaba sendo expelido pela própria natureza do fogo. Acaba sendo um descarte natural, como eu falei. E por que que eu falo isso, né, e isso choca as pessoas, sendo que outros sacerdotes que se dizem luciferianos também, né, sacerdotes de Lúcifer, não dizem isso? Por que que eles não dizem? A maioria está interessado em iniciar pessoas. Como eu já falei em outros vídeos, nos meus jogos ali de egrégora, até hoje, se eu vi umas 10, 15, 20 pessoas, no máximo, em anos, sendo da egrégora luciferiana, foi muito. Enquanto isso, existem templos que vão ali iniciando 100, 200, 300, 400 pessoas ali. Talvez isso até por mês. Ou seja, a maioria quer a parte do dinheiro. A maioria quer a parte de ter um monte de filho da casa ali, do templo. E contratando rituais e trabalhos e pactos e tudo mais. Mas eu falo a verdade. Primeiro porque não é qualquer um que vai entrar no meu templo, se não passar pelo jogo de egrégora, que tá disponível no site, fixado na bio. Antes que perguntem nos comentários também. E quando essa pessoa é aprovada, é porque, além de fazer parte da egrégora, ela tem uma condição natural de se desenvolver, de evoluir. Claro que no meio do caminho ela pode mudar de percurso, como eu já expliquei.
mas ela tem essa capacidade. Então, aí sim eu posso trocar energia com essa pessoa e ela pode fazer parte, né, desse grupo de irmãos com a mesma necessidade ali de evolução e tal. Então, quando essa pessoa entra nesse grupo, ela tem que estar ciente que não sou eu que coloco as regras. Não sou eu que vou falar pra ela se ela está dentro ou não daquilo ou do. Não. Uma pessoa que fica parada, pensando em vingança, ao invés de pensar no seu próprio bolso. Uma pessoa que fica parada, pensando, eu não posso, não dá, não consigo, não é pra mim, não sei, não sei o quê. Não tira a bunda do sofá, né? Essa pessoa, automaticamente, como eu falei, vai ver o grupo andando e vai se sentir deslocada. Não vai mais nem querer pertencer àquilo. Ou ela se afasta naturalmente do grupo, ou ela até pede pra sair. Ai, tem como eu desfazer o pacto? Então, por que os sacerdotes não vão falar isso? Que existe uma grandíssima possibilidade da pessoa ser expulsa, nesse sentido vibracional que eu falei. Porque a intenção da maioria desses sacerdotes não é que as pessoas evoluam e muito menos passar conhecimento, porque eles têm medo que a pessoa seja igual ou superior a eles em conhecimento. Quando a pessoa é insegura, nesse sentido, ela não passa conhecimento. Conheço, sim, sacerdotes sérios de Lúcifer que não tem esse problema justamente porque nem deveria, né? Mas a maioria, principalmente famosos e tal, tem um discurso lindo na internet, lindo. Mas aí você fica sabendo de filhos da casa, né, do templo, que não é bem assim, né? E aí, como eu falei, a pessoa tá interessada na parte iniciática, na parte do dinheiro, não na sua evolução. Então ela não vai te explicar que você precisa evoluir eternamente. Ela não vai te explicar isso. Porque se ela te explica isso e você já estiver meio que na dúvida, você não vai contratar. Entendeu? Então é justamente isso que eu falo. As pessoas, elas não querem saber da verdade. Elas não estão prontas pra verdade. E essa é uma verdade. Aí vem gente, né, de inteligência medíocre, mediana, que não consegue entender um vídeo e fala que isso é coisa humana. Então, assim, pela milésima vez tentando explicar de uma outra forma pra ver se a pessoa entende, só entra quem tá preparado pra esse baque, pra essa evolução, pra essa pressão diariamente, pra sempre. Porque a grande maioria entra por oba-oba. Eu sou luciferiana, começa a usar camiseta, assim, sabe? Expondo como se fosse uma bandeira, assim, erguendo uma bandeira. E não funciona assim. Até porque luciferianismo não é circo. Não é esse palco que o povo faz por aí. Muito pelo contrário. Lucifer é discreto. E gosta que seus filhos também sejam. Então, primeira coisa que vocês têm que entender é que o ser humano, ele pode. Tem todo o direito de parar no meio do caminho. Ele pode estagnar. Só que é claro que isso tem consequências. E parte da consequência é não fazer mais parte dessa vibração de evolução. Simples assim.